Vereadores, senhoras vereadoras, senhora presidente, aos que nos acompanham aqui presencialmente, a imprensa, nosso amigo Fortesque sempre nos prestigiando, e aos que de casa nos acompanham. Bom, vereadores, falo agora por mim, vereadora Carla, a respeito da questão Rua Luiz Lindsmayer. Primeiro, qualquer rua que me chamarem para ir acompanhar uma manifestação e entender o que está acontecendo, eu vou. Isso é um direito meu como vereadora. Ninguém vai dizer, foi por A, por B, por C. Fui porque quis, porque fui chamada e fiz questão de comparecer até para compreender o que está acontecendo naquela situação. E aí, vereador Hélio, pensando no que o senhor falou na semana passada, eu fui para ver se era uma coisa recente essa situação da Luiz Lindsmayer. E aí eu busquei alguns documentos com eles, até para entender o que estava acontecendo. Primeiro, o antipó e o meio-fio foram pagos pelos moradores. Então, quem foi lá retirar, retirou dinheiro do morador. Isso lá não era dinheiro do município. Isso era dinheiro do morador que tirou do seu bolso, que tirou das suas economias, do seu salário, para colocar na rua. Então, assim, não se trata de meramente um pedido de pavimentação. São coisas bem diversas que têm que ser esclarecidas. Porque do jeito que parece, assim... os moradores resolveram que tinha que ter pavimentação nessa rua e começaram a fazer movimento e vamos lá. Não, não foi assim. É uma solicitação antiga, eu concordo com o vereador Hélio, isso não aconteceu agora, né? Não começou ontem, nem ontem. É uma solicitação antiga, mas que tem que ser analisada com bastante cuidado. Eu fico pensando o seguinte, eu moro numa rua ali da Progresso. Na minha rua não tem pavimentação. Se nós, moradores, resolvemos fazer a pavimentação e se o prefeito resolver arrancar, não basta, não é um problema só dele. Esse é um problema também dos moradores que pagaram a pavimentação. Então, peraí, a coisa não funciona tão tranquilamente como se quer se passar num primeiro momento. A vereadora Terezinha, vereadora, se me corrija e fique à vontade para fazer uma parte se eu estiver enganada, colocou hoje não tanto, mas eu acho que na situação passada, na última sessão, colocou a questão do apontamento do Tribunal de Contas. Concordo, o apontamento do Tribunal de Contas tem que ser analisado. Mas fico pensando também, senhores vereadores, que nós tivemos uma ação que foi julgada inconstitucional, teve decisão com trânsito em julgado, pedindo para se extinguir 27 cargos que o prefeito não respeitou. Agora, um apontamento do Tribunal de Contas nessa situação está tudo bem. Então, vamos dar uma olhadinha, 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que a gente tem que analisar com calma essa situação. Vereadora, fique à vontade. Só para colocar, é um pedido para fazer uma adequação nesse projeto de lei. Então, não é um apontamento, é um pedido para fazer uma adequação que está sendo feita. E aí, volto à Rua Luiz Lindsmayer. Os moradores, eles estão, na realidade, a situação ali se formou, eu acho que por excesso de promessa. E esse é um problema que nós temos que tomar cuidado. Porque quando a gente promete, o morador sai tranquilo. E aqui eu tenho um relato dos moradores, e tomei cuidado de tomar bastante cuidado para não fazer nenhum tipo de injustiça. No dia 13 de dezembro de 2023, ocorreu uma reunião no gabinete do prefeito com uma comissão de moradores. Nessa reunião, o prefeito prometeu que iria fazer a pavimentação da rua, enchendo mais uma vez as pessoas de promessa. No início de janeiro, o vereador Hélio, como já falou, enviou um áudio para o senhor Alceu, morador da Rua Luiz Lindsmayer, dizendo que seria feita a pavimentação com recursos próprios. Então, veja, as informações são desconformes. Elas são complicadas. A vereadora Terezinha disse que houve a questão de não acontecer a comunitária, a pavimentação comunitária. O vereador Hélio disse que havia sido determinado que se faria com recursos próprios. O prefeito disse que arrancariam, e daí tem na sequência aqui dos relatos, eu não vou ler para não ficar cansativo. O secretário Magrão também disse que tiraria o antipó porque ele é anti-antipó, segundo palavras do próprio Magrão. E que ele retiraria justamente porque ia se fazer a pavimentação. Então, veja, os moradores, eles estão numa informações que são desencontradas. E aí, quando eles resolvem fazer uma manifestação, que eu acho que, na minha opinião,
pode ser feita por qualquer morador, por qualquer motivo. Se o morador quiser fazer uma movimentação na frente da sua casa, desde que seja pacífica, desde que não feche rua, não impeça direito de ninguém, ele tem todo o direito, a gente vive numa democracia, isso é possível. Eles não estão fazendo uma movimentaçãozinha assim, o prefeito disse não, então vamos movimentar. Não, essa situação ela vem acontecendo faz muito tempo. E esses moradores, com todo respeito, eles têm sido enrolados. Eles têm sido enrolados, cada um dá uma versão diferente a respeito dessa situação. Então, eu fui lá na movimentação exatamente para ouvir o que os moradores tinham para me dizer. Inclusive, eu tenho uma planilha do valor que cada morador pagou. Cada morador pagou uma parcela do antipó, pagou o meio-fio, que hoje está no meio do mato. A gente não enxerga mais meio-fio na rua. Então, veja, não é nem dinheiro público aqui sendo jogado fora, é dinheiro dos particulares que não tinham nem obrigação de pagar por isso, mas resolveram, na situação difícil que estavam, pagar para poder melhorar a situação da rua. E o antipó, Johnny, não sei se o Sandro te mandou, eu tenho umas fotos, por favor. Tem uma que era que me mandaram, que os moradores me mandaram bem no começo, que era a rua onde tinha o antipó, aqui, ó. O antipó funcionava, vereador Hélio. Funcionava direitinho lá. Não foi feito manutenção. Enquanto o antipó funcionou, não tinha nenhum problema. Eles não estavam nem pedindo nova pavimentação. Então, veja, o que acontece? O morador coloca dinheiro na rua. Municipalidade não vai fazer manutenção. Deteriora aquilo que está acontecendo. Eu não vou discutir antipó, porque o vereador Hélio já me contou uma vez que achava que valia a pena. Outros vereadores, o vereador Sabino me disse que não, mas eu não tenho opinião formada porque eu realmente não conheço. Mas veja, a situação dos moradores estava resolvida. A situação deles, que era não ter pó dentro de casa. E um dos moradores falou uma coisa que eu achei interessante. Os moradores, assim como a vereadora Terezinha, lá no Fundão acontece, na Estrada Fundão, na Maximiliano Eckstein, né? Eckendorf, desculpe. Na Maximiliano também acontece isso. Os moradores viram reféns da sua própria casa. Eles não conseguem abrir. Eles não conseguem abrir a janela da frente. Eles não conseguem deixar a casa aberta. E quem é morador sabe muito bem, quem é dono de casa ou dona de casa, que a gente precisa um pouquinho de ar dentro da casa da gente, que a gente, de vez em quando, pelo menos no sábado de sol, a gente quer abrir uma janelinha para ter um pouco de entrada de ar puro, mas não, ali só se recebe poeira. Então, veja, quando a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando vai falar a respeito de, foram na manifestação. Lógico que eu fui na manifestação. O vereador Chicão também foi convidado e, pelo menos, me passou mensagem perguntando se eu iria. Eu falei, eu vou ouvir esses moradores. E eu quero entender o que está acontecendo nessa rua. Porque não me parece comum, e aí eu tenho visto vários outros grupos dos quais nós fazemos parte, falar, então vamos fechar a rua. Não é fechar a rua. Esses moradores não fecharam a rua. Esses moradores fizeram um protesto, em momento nenhum impediram o trânsito, a Polícia Militar passou várias vezes, eu estava junto, colocaram faixas, não foram, em momento algum, violento, não, só trouxeram o seu inconformismo, o que é muito razoável. Então, veja, a minha preocupação com essa rua Luiz Lindsmayer, o que nós vamos dizer para os moradores? Como é que nós vamos justificar que o dinheiro deles foi jogado na lata do lixo? Não, mas agora não dá mais para ser pavimentação comunitária. E não vai ser pavimentação comunitária ali, não vai dar. Não vai dar porque tem gente muito simples ali. Gente que, por exemplo, teve seus valores subsidiados por outros vizinhos, que como o vizinho não podia pagar na época do antipó, adiantou um valor maior porque o vizinho foi solidário com o seu vizinho. Então, não vai sair comunitária lá. Agora, de novo, é uma questão de escolha. O prefeito tem que dizer para nós, por que não vai sair nessa? Porque não tem previsão. Mas será que não teria uma outra rua que é menos problemática e que poderia aguardar mais um pouco para poder insistir nessa rua? Maria Gumps, por exemplo. Alois Robel, por exemplo. Não é, vereador, que o fato de ser uma rua sem saída, a minha casa fica numa rua sem saída. O fato de ser uma rua sem saída não significa dizer que a gente não merece pavimentação. Merece. Mas talvez uma que tenha um trânsito mais acentuado mereça mais.
Então, essas são as opções que o gestor público deve fazer. E com a palavra, o prefeito, o porquê fez opções por outras ruas e não por essa. Né? Parabenizo mais uma vez a cordialidade, né, e o cuidado que tiveram os moradores da Luiz Lindsmayer para poder fazer essa manifestação, e agradeço o convite, e para qualquer morador de qualquer rua, sempre que precisar, eu, como vereadora, estou à disposição. Obrigada, senhora presidente. Boa noite.